Bom, pessoal, então aí vamos para a nossa quarta videoaula sobre hidrocarbonetos. Então, pessoal, como a gente já viu um pouco ali na última aula, falamos sobre, as cadeias carbônicas cíclicas, sobre as representações que podem ser por traços, não necessariamente representando todos os hidrogênios e carbonos. Agora a gente vai ver um pouco sobre os aromáticos e os não aromáticos. Ah, professor, quando que um composto ele é considerado aromático? E quando que ele é considerado não aromático? Bom, primeiro, todos eles são ciclos, mas o aromático ele tem que ter as ligações simples e dupla alternadas. Como a gente pode ver aqui na nossa imagem do benzeno, que está representado, o benzeno é um composto aromático, o qual possui ligações simples e duplas alternadas, portanto ele é um aromático. Logo abaixo a gente vai conseguir visualizar aqui que a gente tem o buteno, certo? E o ciclohexeno, que não são aromáticos, porque eles possuem apenas uma ligação dupla e quatro ligações simples, né? No caso do quatro ligações simples, não, peço desculpas. No caso do hexeno, ele possui entre os carbonos cinco ligações simples e uma ligação dupla. Isso faz com que ele não tenha essa aromaticidade que a gente denomina. Outro ponto importante a se falar é sobre a saturação ou insaturação de um composto. Ah, professor, meu Deus, o que é saturação? Bom, a gente fala que um composto ele é saturado quando ele possui apenas ligações simples. Por exemplo, o metano, propano, ciclohexano, qualquer composto que possui apenas ligações simples, ele é saturado. E quando o composto possui pelo menos uma ligação dupla ou tripla, ele é insaturado. E agora que a gente já viu muitas características dos hidrocarbonetos, sabemos identificar a cadeia principal, sabemos nomear a cadeia principal, a gente vai começar a ver as ramificações, que desde a primeira aula eu venho falando que possui ramificação, aquilo que não é cadeia principal é ramificação. Então a gente vai ver como nomear essas ramificações. Então, primeiro, que a gente tem que considerar é que a nomenclatura da ramificação vem antes do nome da cadeia principal. Segundo, se a gente tem mais de uma ramificação, a gente vai colocar em ordem alfabética para ter ali uma sequência, né, para ter um padrão para a gente seguir. Então, por exemplo, você tem num composto uma ramificação metil e uma ramificação etil, então a gente vai colocar primeiro o etil, né, a ordem alfabética começa com E, depois o metil com M. E o interessante é que o nome da ramificação se dá pelo número de carbonos. Então, quando a gente tem um carbono, é MET, certo? De um carbono, como a gente já viu. Mesmo esquema da nomenclatura da cadeia principal. Quando tem dois carbonos, é ET. Então, vai ser MET. E no caso de ser apenas ali ligação simples na ramificação, vai ser o final IL no nome da ramificação. Agora que a gente sabe que existe ali as ramificações, né? Então que pode ter num carbono pode ter mais de uma ramificação, a gente também precisa pensar numa coisa muito interessante, que pode influir no nome das ramificações. Bom, todos os carbonos são iguais? O que vocês acham? Se você respondeu que não, você acertou. A gente pode dizer que existe quatro tipos de carbono: aqueles que a gente chama de carbono primário, aqueles denominados carbonos secundários, os carbonos terciários
e o carbono quaternário? Bom, o carbono primário é aquele que está ligado a apenas um outro carbono. O carbono secundário é aquele que está ligado a dois outros carbonos. O carbono terciário é aquele que está ligado a três outros carbonos. E, por fim, o carbono quaternário é aquele que está ligado a outros quatro carbonos. Lembrando que para isso se considera apenas carbonos. Outros elementos não se considera para identificar se o carbono é primário, secundário, terciário ou quaternário. Então, pessoal, a gente pode ver aqui, dando sequência, que existem várias nomenclaturas que podem ser empregadas. Então, por exemplo, a gente viu lá de carbono, por exemplo, terciário, né? Então tem o T-butil, por exemplo, que é dado esse nome para a ramificação que possui quatro carbonos, aonde o carbono que está ligado à cadeia principal é um carbono terciário, né? Então, terc-butil de terciário está ligado a um carbono terciário. E assim a gente vai ter várias outras nomenclaturas que a gente precisa treinar para a gente estar vendo esses nomes. Às vezes alguns nomes são mais particulares, outros não, mas a gente vai treinando, vamos fazer os exercícios para que a gente esteja conseguindo aí se adaptar a todos esses nomes. Então vamos lá, apenas para a gente verificar. Quando a gente tem duas ou mais ramificações na mesma cadeia, certo? A gente vai iniciar a nomenclatura como? Bom, a gente sempre inicia a nomenclatura da cadeia principal, né? A gente sempre vai iniciar a contagem pela ponta mais próxima da ramificação. Não interessa qual é essa ramificação, né? No caso, se for um metil, um propil, um pentil, o que interessa é a ponta mais próxima. Então, por exemplo, se a gente pegar ali o 2,2,3 trimetilhexano, por que ele não começou no carbono indicado ali pelo número 6? Porque ele está mais próximo da ponta esquerda. Então, a contagem da cadeia principal começa na ponta esquerda, mesmo que ele possua ligação dupla. Então, primeiro a gente vai considerar as ramificações para depois considerar a ligação dupla ou tripla. Então, pessoal, por enquanto é isso. Vamos dando uma olhada nos livros, vejam e revejam a aula. Qualquer coisa, mandem suas dúvidas. Você já tem meu contato de WhatsApp, e-mail. Podem me encaminhar suas dúvidas para a gente estar prosseguindo com o conteúdo aí na próxima videoaula. Beleza? Obrigado e uma boa continuação de estudos para todos.